But if you close your eyes, does it almost feel like nothing changed? Fala pessoal, professor Mauro de Geografia, passando aqui, gente, para a gente ter uma aula aí de climatologia do Brasil, tá certo? Vou começar essa aula, a gente falando um pouquinho sobre a atuação das massas de ar, né, que influenciam aí no clima do Brasil, tá certo? Nós temos 5 massas de ar atuando aí no território brasileiro, e elas atuam de formas diferentes no verão e no inverno, tá certo? A gente tem 4 massas quentes, que essas que estão em vermelho, né? A massa equatorial continental, formando aí na região amazônica, a massa equatorial atlântica, no litoral norte aí do Brasil, a massa tropical atlântica no nosso litoral leste, a tropical continental ali, próxima à região centro-oeste, tá certo? Próximo também ali ao Paraguai, e a massa polar atlântica, que das 5 massas que atuam no Brasil, é a única fria, tá certo? E portanto, tem uma atuação também no nosso território, a gente vai ver ao longo dessa aula. Tá certo, galera? Lembrando que a grande maioria das massas continentais, elas são secas, tá certo? Só que no Brasil, a gente tem uma massa continental, né, que ela é úmida, que é a MEC, a massa equatorial continental, devido a ela se formar na região amazônica, numa região de grande evaporação de água, devido à maior bacia hidrográfica do mundo, a bacia amazônica aí, tá certo? E também a nossa floresta, a Amazônia, tá certo? E aí o que é que acontece? A Amazônia, ela provoca muita evapotranspiração, consequentemente faz com que essa massa, apesar de ser continental, ela é úmida, ela é quente e úmida, tá certo? Falando um pouquinho aí das atuações dessas massas de ar, depois a gente vai falar sobre os principais tipos climáticos do Brasil, tá certo? No verão, a massa que mais atua no território nacional é a MEC, é a massa equatorial continental, devido justamente ao quê? É a massa que está próxima à linha do Equador, como eu falei para vocês, ela é uma massa quente e úmida, e devido ao verão, a temperatura mais alta, próxima à linha do Equador, tá certo? Todo mundo sabe que quanto mais próxima da linha do Equador, a temperatura tende a ser maior, tá certo? E aí o que acontece? Esse calor, né, faz com que a gente tenha uma alta evaporação das águas dos rios amazônicos e também uma alta evapotranspiração. Consequentemente, a MEC ela vai atuar aí, né, em boa parte das regiões do Brasil, tá certo? E aí, o que acontece, gente? A MEC ela é responsável por uma quantidade de chuvas grande na região sudeste, principalmente ali pegando São Paulo e Minas Gerais. Tanto a MEC, como também a MTA, Massa Tropical Atlântica, que, como vocês estão vendo aqui no verão, ela atua também aí na região sudeste. E aí, o que acontece? Devido ao nosso relevo, né, um relevo que nessa região aí não é um relevo alto, o Brasil tem altitudes modestas, a gente já viu isso em outras aulas. E aí o que acontece? Forma aí um corredor de umidade que vai desde a região norte até a região sudeste, tá certo? Onde a MEC chega levando uma área de muita umidade para a região centro-oeste e também para a região sudeste, provocando muita chuva, né? Por isso que nessa região, o começo do ano, janeiro, fevereiro e março, tende a ser bastante chuvoso devido à atuação da MEC, tá certo? Então, a MPA, ela mal consegue entrar no território nacional devido à atuação das 4 outras massas. Ela é desviada principalmente para o oceano, devido justamente à atuação dessas outras 4 massas de ar quentes, tá certo? A MPA, ela vai ter uma atuação muito maior no Brasil no inverno, como a gente está vendo aí na segunda imagem, tá certo? Que a MEC recua devido à atuação da MPA, da massa polar atlântica, que é uma massa que vem lá do sul, ou seja, Argentina, lá da região da Antártida, tá certo? E aí o que acontece? Essa massa ela chega com força no território nacional, aí
fazendo com que a MPA ela atue em todas as regiões do Brasil. A MEC ela recua, como eu falei para vocês, e a MPA ela consegue chegar até a região norte. Inclusive, a MPA, a massa polar atlântica, ela é responsável por um fenômeno que cai muito em vestibular, que é o fenômeno da friagem, que durante alguns dias do ano, as temperaturas da região norte, que não é comum de acontecer isso, elas caem para 17, 18 graus, que para muitos lugares não é uma temperatura baixa, mas para a região norte é sim uma temperatura baixa, tá certo? E aí o que acontece? Você vê que no inverno a MTC, a massa tropical continental, praticamente não atua no nosso território, tá certo? E a gente vai ter aí a MTA e a MPA, tá certo? Atuando principalmente aí no nosso território. A MTA principalmente aí no litoral leste do Nordeste e do Nordeste e do Sudeste, e a MPA em todo o território nacional. E você sabendo que essas linhas azuis se cruzando aí com as linhas amarelas, ou seja, uma massa de ar frio com uma massa de ar quente, vai formar o quê, galera? Chuvas frontais, ou seja, a gente vai ter uma quantidade de chuvas frontais nessa região, né? Na região, principalmente no Sudeste, e pegando também uma parte aí do litoral nordestino, tá bom, galera? A gente vai falar mais um pouco sobre isso nos climas do Brasil, que a gente vai falar daqui a pouco, tá certo? E aí o nosso país ele tem uma diversidade climática, né, considerável. No Brasil predomina climas quentes, devido a gente ter, né, a maior parte do nosso território ela está inserida dentro da região intertropical, tá certo? O Brasil ele é cortado pela linha do Equador e pelo Trópico de Capricórnio, e aí os nossos climas, dos 6 climas do Brasil, 4 são tropicais, né? Tropical semiárido, tropical litorâneo, tropical de altitude e tropical continental, tá certo? E aí o que é que acontece? Esses climas, como eu vou mostrar para vocês nessa imagem aqui, ó, esses 6 principais climas do Brasil, são 4 deles, né? Na verdade 5 deles são climas quentes, né? São climas que têm temperaturas elevadas em boa parte do ano. E apenas o clima subtropical, devido a esse prefixo aí sub, tá certo? Abaixo do Trópico de Capricórnio, é que tem temperaturas mais amenas. A gente vai ver as características de cada clima aí durante essa aula, tá certo? Só voltar aqui essa imagem para vocês, para falar sobre os climogramas do Brasil, tá certo? Ou seja, os climogramas dos nossos climas. Todo mundo sabe aqui o que é um climograma, tá certo? Que é um gráfico que mostra a média de temperatura durante o ano e também a quantidade de chuvas nos meses do ano. Então, no Brasil, a gente tem climas com índices pluviométricos que são mais regulares e outros que são bem irregulares, como a gente vai ver aí ao longo dessa aula. E a maioria dos nossos climas possuem baixa amplitude térmica. Por que a maioria dos nossos climas apresentam baixa amplitude térmica? Porque a gente tem um fator que influencia muito forte no clima. Na verdade, 2 fatores, tá certo? A água, que é um regulador térmico, a água ela demora mais a aquecer e ela também leva um longo tempo para esfriar, tá certo? Consequentemente, a água no nosso território, ele tem um litoral bastante extenso, consequentemente, a maritimidade influencia muito nos nossos climas. Como também a vegetação, que é um outro regulador térmico, ou seja, quanto maior a umidade provocada pela vegetação e pela evaporação da água, no caso da vegetação, a evapotranspiração, essa umidade ela será um regulador térmico. Consequentemente, a diferença de temperatura ela não vai ficar tão alta na maioria dos climas do Brasil. Possui baixa amplitude térmica. Mauro, o que é amplitude térmica, galera? É a diferença entre a temperatura máxima e a temperatura mínima de um lugar. Ela pode ser diária, ela pode ser, por exemplo, mensal, ou ela pode ser anual. A gente vai medir essa temperatura, tá certo? De acordo com as características de cada clima. Tá bom, galera? Vamos lá, vamos começar com o nosso primeiro clima, é o clima equatorial. Observa o climograma aí do clima equatorial. O gráfico, o índice de chuva, né? Bem regular, é o clima do Brasil, que tem os maiores índices pluviométricos, ou seja, acima aí de 2.500 milímetros anuais, tá certo? E aí o que acontece? A gente tem, lógico que a gente tem meses mais chuvosos e meses menos chuvosos, mas a chuva ela é bem
regular durante todo o ano no clima equatorial. Equatorial, fácil, porque a região norte ela é cortada pela linha do Equador, tá certo? Mas observa a curva, né, da temperatura nesse climograma. Ela não tem grande variação. Por quê? Porque uma das características do clima equatorial é essa baixa amplitude térmica, como vocês estão olhando aí no slide, tá certo? Então, as principais características do clima equatorial: temperaturas altas elevadas durante o ano todo, tá certo? Acima de 25 graus Celsius. Chove durante o ano todo, ou seja, grande índice pluviométrico, elevada evapotranspiração devido à presença aí da floresta amazônica, tá certo? E também a evaporação dos rios amazônicos e a baixa amplitude térmica anual. Vocês estão vendo aí que no slide eu também coloquei chuvas convectivas. Que tipo de chuva é essa? Chuva convectiva, ela é também chamada de chuva de convecção ou de verão, tá certo? Que ela é provocada justamente por quê? Pelo calor intenso. O calor intenso provoca a evaporação da água e também a evapotranspiração da vegetação. Consequentemente, essa evapotranspiração e essa evaporação vai provocar muita chuva, tá certo? O segundo clima que a gente vai estudar é o clima tropical continental, tá? Chamado de tropical típico, o nosso clima que predomina em uma boa parcela do nosso território, tá certo? Esse clima ele tem duas estações bem distintas, tá certo? O verão ele é chuvoso e o inverno seco. Indiferente que a maioria pensa, Mauro, o inverno não deveria ser chuvoso? Não. No caso aí, o tropical, os climas tropicais, o verão é chuvoso, é uma característica do verão chuvoso, por conta de quê? Temperatura alta provoca mais evaporação e evapotranspiração. Consequentemente, o verão ele é chuvoso e o inverno é seco. São duas estações aí bem distintas. Vocês estão vendo aí que a regularidade de chuva não é a mesma, né, do clima equatorial, ou seja, o inverno é seco, ou seja, pegando aí o meio do ano, que aqui no hemisfério sul a gente vai ter o nosso inverno, aí o índice pluviométrico ele cai bastante no clima tropical, que pega ali região centro-oeste, uma parte do sudeste e outra parte também da região nordeste do nosso país, tá certo? Então, a principal característica desse clima é essas duas estações bem distintas, um verão chuvoso e um inverno seco. Também não apresenta, como vocês estão observando aí no climograma, não apresenta grande variação de temperatura, consequentemente tem baixa amplitude térmica, tá certo? Tropical de altitude, galera, tem esse nome por quê? Devido à presença de um relevo, aí principalmente a gente pega na região sudeste, tá certo? Um relevo formado aí por serras, tá certo? Como, por exemplo, a Serra do Mar, a Serra da Mantiqueira, a Serra do Espinhaço, que vai fazer com que algumas cidades estão acima do nível do mar, consequentemente a altitude vai influenciar diretamente nesse clima, tá certo? E aí o que acontece? A altitude interferindo diretamente no clima, quanto maior a altitude, lembrando que a altitude é diferente de latitude, latitude é a distância de um ponto em relação à linha do Equador, a altitude é a distância de um ponto em relação ao nível do mar. Eu tenho, por exemplo, aí São Paulo, que é uma cidade que fica, né, a mais de 650 metros de altitude, tá certo, em relação ao nível do mar, a cidade de São Paulo, consequentemente, essa cidade, ela sofre influência do clima tropical de altitude, tá certo? Duas estações também bem distintas, tá certo? Um verão chuvoso e um inverno seco, mas quero chamar a atenção a uma coisa. Olha que a curva, tá, da temperatura ela já muda, né? No verão, temperaturas mais altas, chegando aí a 30 graus, acima de 30 graus, e no inverno as temperaturas baixando aí para 20, para 15 graus ou até menos do que isso, né? Consequentemente, essa amplitude térmica aí, ela é um pouco maior. É um pouco maior por conta de quê, galera? É um pouco maior por conta da altitude. Quanto maior a altitude, menor a temperatura, né? A gente tem uma variação que geralmente vai aí a cada 200 metros de altitude, tá certo? A temperatura cai 1 grau, tá certo? E aí, lembrando que eu falei lá no começo dessa aula, a gente vai ter aí muitas chuvas, o quê? Frontais, a atuação, né, no inverno, né? A atuação da MPA com a PA, tá certo? A massa polar atlântica com a MTA, que é a massa tropical atlântica, uma massa quente e outra massa fria, mas o verão chuvoso dessa região vai do que eu falei lá no comecinho, tá
certo? A umidade que se forma, né, lá na Amazônia, a MEC traz muita chuva, né, formando um corredor de umidade desde a região norte até a região sudeste, então provoca um verão bem chuvoso, além da atuação da MTA. Então a gente vai ter chuva trazida da Amazônia com chuva trazida também do litoral para a região sudeste, provocando o verão bastante chuvoso, como a gente infelizmente tem todos os anos mortes em São Paulo e Minas Gerais devido à grande quantidade de chuva no começo do ano, que são os meses de verão, tá certo, galera? A zona que eu falei para vocês, ó, tá aí na imagem, a chamada zona de convergência do Atlântico Sul. Convergência por quê? Porque são as áreas de umidade que se formam na região amazônica e as áreas que se formam no litoral. Então, essas áreas de instabilidade provocam muita chuva, como vocês estão observando aí nesse mapa que eu coloquei para vocês. Então, essa umidade da Amazônia no verão leva uma instabilidade, uma quantidade de chuva bem grande para a região sudeste, tá certo? Vamos agora falar do nosso clima, o clima aqui do litoral, né, pernambucano, que é o clima tropical atlântico, ou também chamado de tropical litorâneo, tá certo? Vai aí do Rio Grande do Norte até o litoral aí do Rio de Janeiro, tá certo? O que acontece? Esse clima, ele tem chuvas, né, abundantes de outono e inverno, tá certo? Um detalhe bem interessante para vocês. Esse clima, a gente chama ele de pseudotropical. Por quê? O prefixo pseudo quer dizer o quê? Falso, né? Ou seja, o que acontece? A maioria dos climas tropicais, como eu falei lá no começo da aula, o período chuvoso é no verão, tá certo? Já o nosso clima aqui, tropical litorâneo ou tropical atlântico, o período mais chuvoso é no outono e inverno. A gente está no período aí, né, que a intensidade de chuva ela vai aumentar bastante, que vai pegar aí de abril até o final de julho, entrando um pouquinho em agosto também, que é o período de outono e inverno. Então, diferentemente da grande maioria dos climas tropicais do mundo, que chove mais no verão, o nosso clima aqui, ele chove mais no outono e no inverno. Por que, Mauro? Por conta da atuação da frente polar atlântica, que é a massa polar atlântica, como eu falei lá no começo da aula, ela atua aqui no litoral do Nordeste, tá certo? Ela chega até o litoral do Nordeste nos meses de inverno, tá certo? E também as chamadas ondas de leste, que são ondas atmosféricas que são levadas, trazidas, né, pelos ventos alísios e provocam áreas de instabilidade, principalmente no litoral leste do Nordeste, pegando ali do Rio Grande do Norte até o sul da Bahia. Então, vocês vão notar aí que durante esses dias, durante os próximos meses, a gente vai ter aí períodos, às vezes, com 2, 3 dias chovendo direto, devido à atuação dessas ondas de leste e da massa polar atlântica, tá certo? No litoral do Sudeste, a atuação é da MTA, da massa tropical atlântica, e também da massa polar atlântica. E aí, se é massa polar atlântica com massa tropical atlântica, a gente tem o quê? Uma massa fria se encontrando com uma massa quente. Que tipo de chuva é essa? Chuva frontal, como já falamos, né, no slide anterior. Ok, galera? Então, a gente tem aí uma quantidade de chuva maior, mas repare aí no gráfico na linha de temperatura, que a amplitude térmica ela é baixa, devido ao quê? A presença da água, maritimidade, deixa o clima úmido e essa umidade faz com que a variação de temperatura ela não seja tão alta, tá certo? A água é um grande regulador térmico, ok? Um clima que cai muito em vestibular, né? Que é o nosso clima semiárido, tropical semiárido, tá certo? É um clima que é bem diferente de todos os outros do Brasil. Por quê? O Brasil é um país que chove bastante em todas as regiões, mas essa região, de maneira específica, o índice pluviométrico ele é muito pequeno, tá certo? Vocês estão vendo que pela curva da temperatura, a variação de temperatura não é tão grande. Claro, o tropical semiárido ele tem temperaturas elevadas durante o ano, tá certo? Agora, lembra do seguinte, tem temperaturas elevadas, mas a amplitude térmica ela é mais alta do que, por exemplo, o tropical litorâneo. Por quê? Porque devido a estar mais distante do litoral e devido a não ter essa quantidade de vegetação, faz com que a umidade aí seja baixa. Uma das características desse clima é uma umidade baixa,
consequentemente, essa umidade baixa vai fazer com que a variação de temperatura, a amplitude térmica, ela seja maior, né? Uma das características, déficit hídrico, tá certo? Ou seja, pouca chuva. Vocês estão vendo aí pelas barras azuis que os meses mais chuvosos é justamente os meses do verão, início do ano, né? Que vai de janeiro até meados de abril. Se vocês estão observando aí, muitas cidades aí do sertão tiveram chuvas, né, bem fortes no começo desse ano, tá certo? Algumas cidades que não estão preparadas, não tinham tanta chuva há muito tempo e ameaçando aí até de algumas barragens de se romperem, tá certo? E aí o que acontece? Baixo índice pluviométrico, né, de 300 tem cidades que chegam a 700 milímetros, mas a média é de 350 milímetros, tá certo? O que acontece? Por que chove tão pouco aí? A gente tem uma atuação aí bem forte da barreira orográfica do Planalto da Borborema, tá certo? Que é um planalto que vai do Rio Grande do Norte até Alagoas e impede a passagem dessa umidade que vem do litoral. Então, o Planalto da Borborema é um dos principais fatores que fazem com que essa região ela tenha uma quantidade de chuva pequena. Outra razão é a questão de que essa região, por ter baixa umidade, por ser uma região seca, as áreas secas, elas apresentam alta pressão. E alta pressão são áreas dispersoras de ventos. Então, mesmo que ventos, que massas úmidas queiram chegar até a região do sertão nordestino, essa área de alta pressão faz com que esses ventos eles sejam, né, dispersados devido a essa alta pressão atmosférica, tá certo? A ZECITE, ela atua nessa região, tá certo? A zona de convergência intertropical, que é a zona de convergência intertropical, é os ventos que saem dos trópicos em direção à linha do Equador. E eles convergem, ou seja, eles se encontram, né, na linha do Equador, consequentemente, essa ZECITE traz essa umidade do litoral e provoca chuva, principalmente aí no começo do ano, na região do semiárido nordestino, tá certo? Lembrando que não é um índice pluviométrico alto, mas no começo do ano tende a chover um pouco mais no sertão nordestino. As chuvas, elas são escassas, porque chove pouco, e irregulares, porque às vezes você pega aí um dia em uma cidade do sertão, com 2 dias de chuva direto, tá certo? E depois vai passar 7, 8 meses sem cair uma chuva de grande intensidade novamente. Ou seja, as chuvas são bastante irregulares, é uma das características aí do clima tropical semiárido, tá certo? Então, como eu falei para vocês, as ZECITE são ventos que saem tanto do Trópico de Câncer como do Trópico de Capricórnio e se encontram, né, na linha do Equador e trazem instabilidade do oceano para o nosso litoral, tá certo? E também chegando ao sertão nordestino. Então, aí eu fiz uma representação aí do Planalto da Borborema, tá certo? O que acontece? Essas chuvas, essa umidade não consegue chegar com força no sertão, porque essas nuvens carregadas, elas esbarram no Planalto da Borborema e provocam a chamada chuva orográfica. Chuva orográfica é a mesma coisa de chuva de relevo, né? Também conhecida assim. Ou seja, quando a massa de ar ela se choca com alguma unidade topográfica, consequentemente numa região, né, como o Planalto da Borborema, onde as altitudes chegam a ultrapassar 1.000 metros, tá certo? E para terminar, gente, a aula de hoje, vamos falar sobre o clima subtropical, que dos nossos climas é o clima com temperatura mais amena, tá certo? Ele tem 2 características aí bem diferentes da maioria dos climas do Brasil. A amplitude térmica ela é grande, ela é alta, você vê que tem temperaturas acima de 30 graus no verão, já no inverno, olha a curva da temperatura, como ela dá uma caída grande. Então, chega a ter cidades aí onde as temperaturas chegam a ser negativas, como tem aí na cidade de Urupema, em Santa Catarina, como tem um relevo aí também de serras, como tem um relevo aí principalmente na parte do interior dos estados da região sul, tá certo? A gente tem áreas serranas, consequentemente a altitude, juntamente com a distância que essas cidades estão da linha do Equador, faz com que as temperaturas caiam, tá certo? E pode ter, esporadicamente, queda de neve nesses lugares. As chuvas são bem distribuídas, tá certo? Durante o ano todo, mas chove mais, como está mostrando aí para vocês, no verão.
Então, as áreas de instabilidade é algo que provoca, né, essas chuvas, né, nessa região, tá certo? Aí tem a atuação da MTA, mas principalmente da massa polar atlântica, que atua derrubando a temperatura nesses lugares, né, nesses estados, principalmente aí no inverno, tá certo? Como eu falei para vocês no climograma, vocês estão vendo aí que os meses de junho, julho e agosto são os meses onde as temperaturas caem mais, tá certo? E aí, como eu falei para vocês, ó, a geada e a precipitação de neve, que é de maneira esporádica, mas acontece em algumas cidades, ela tem uma associação de 3 fatores aí, ó. A latitude, a distância que essas cidades estão da linha do Equador, a altitude, que algumas áreas estão acima do nível do mar, ou seja, principalmente na Serra Gaúcha e na Serra Catarinense, e a massa polar atlântica, que também atua para que as temperaturas sejam mais baixas, tá certo? É o clima mais frio do Brasil, é o clima que tem as temperaturas mais amenas, porque a região sul ela está localizada numa outra zona climática, que é a zona temperada, tá certo? Diferentemente do Brasil, que a maior parte está na zona intertropical. Falou, galera. Um abraço. Qualquer dúvida, vocês me procuram aí pelo WhatsApp, pelas redes sociais, tá certo? Forte abraço no coração de vocês, cuide-se e até a próxima.